Olá, pessoal. Sou o professor Walter Araújo, sou professor da disciplina de Cálculo 1 do curso de Licenciatura em Matemática EAD do campus São João dos Patos. E hoje, por fim, nós vamos falar da última parte, a parte 2, né, da unidade 4, onde nós vamos fazer algumas aplicações de tudo que nós estudamos, né? Então, é um curso longo, o curso de Cálculo 1 é um curso longo. Nós passamos aí por 3 unidades, mais a metade da quarta unidade, então, para a gente fazer a parte 2, que é a gente trabalhar as aplicações, né? Então, é um campo muito vasto, esse campo de aplicações, que inclusive vocês vão ter que desenvolver na parte prática, né? Fazer atividades voltadas para as aplicações das derivadas, né? Isso no cotidiano. Então, é um campo, como volta a reforçar, é um campo vasto e que em quase todas as áreas, né, em quase todos os campos do estudo de ciências, da biologia, da química, da engenharia civil, da física e por aí vai, né, a gente trabalha essas aplicações, tá bom? E aí a gente vai agora falar exatamente do estudo das variações das funções, tá? A gente vai elencar tudo que nós vimos na parte 1 da unidade 4, para a gente ver agora como é que funciona tudo que nós estudamos, colocando agora, digamos assim, na prática, né? Então, esse é o intuito. Então, vamos estudar a função f com todas as suas variabilidades, assim possibilitando a construção do gráfico de f com maior exatidão. Portanto, precisamos analisar os seguintes itens. Item 1, domínio. Item 2, os pontos de interseções de f com os eixos x e y. Vale ressaltar que nesse segundo item, né, quando a gente está falando dos pontos de interseção do eixo x, pessoal, a gente está falando das raízes da função. Nem sempre as funções têm raiz, tá? Vai ter momentos em que a gente vai atrás das raízes das funções e não vai encontrar, tá? Mas nem por isso a função não existe. A função vai existir normalmente, a gente vai fazer as análises, porém, ela não tem raiz, tá? As raízes são complexas, que aí tudo que nós já estudamos em cursos anteriores, como, por exemplo, quando a gente está em Fundamentos de Matemática Elementar 2, né? Nós estudamos especificamente essa parte de números complexos, equações polinomiais e por aí vai. O ponto de interseção com o eixo y é exatamente onde a função corta o eixo y, né? É simplesmente fazer o f de x igual a zero, né? Que você vai ver. Também é óbvio que, às vezes, dependendo da função, ela não toca o eixo y, né? Como, por exemplo, a função 1 sobre x. É uma função que tem restrição, exatamente no zero, é um ponto de descontinuidade, lembrando agora das funções contínuas, né? Que nós estudamos dentro desse curso, é um ponto de descontinuidade, então a gente não consegue ter, por exemplo, a função 1 sobre y cortando o eixo x, né? E por aí vai, tem vários outros exemplos que a gente poderia analisar, como, por exemplo, funções logarítmicas, né? A função logaritmo de x, a gente sabe que ela não corta o eixo y, tá? E dentre outras funções. O item 3 é a gente fazer o comportamento, a gente analisar o comportamento no infinito. O que eu quero dizer com isso, pessoal? A gente vai analisar a função, já que eu vou criar uma função, eu tenho que analisar essa função no infinito. Eu tenho que ver essa função lá no infinito. Se tanto para mais infinito como para menos infinito, ver o comportamento dela. Se vai encostar em um número, se vai ser uma função limitada, se não vai ser uma função limitada, se vai ser uma função que vai para o infinito, para mais infinito, para menos infinito, enfim, né? Existe uma série de variabilidades aí em relação ao comportamento da função. E quando a gente fala de comportamento no infinito, não necessariamente só analisar o x tendendo para o infinito ou para menos infinito. Que, lembrando dos nossos conteúdos anteriores, a gente está analisando os limites infinitos, mas a gente pode também analisar os limites no infinito. A gente está analisando os limites no infinito, mas também a gente pode analisar os limites infinitos. O que seria isso? Seria
às vezes, você tem um ponto de descontinuidade, você faz a função em torno desse ponto. Por exemplo, acabei de colocar para vocês a função 1 sobre x. E aí você sabe que eu tenho que analisar o que acontece à esquerda do zero e à direita do zero, porque a função 1 sobre x, o x não pode ser zero, porque não existe divisão por zero. Então, é interessante analisar, por exemplo, essa função, tanto lá para mais infinito como para menos infinito, mas eu tenho que analisar também o comportamento da função à esquerda de zero e à direita de zero, tá? Que é o que a gente chama de limite no infinito, tá? 4. Crescimento e decrescimento da função. Então, nós já analisamos também, né, na aula anterior, né, como é que funciona o crescimento e decrescimento da função, e isso a gente analisa na primeira derivada, né? Então, a gente tem que analisar a primeira derivada, ver quais são as condições para que ela seja positiva, porque se a primeira derivada é positiva, é porque a função é crescente, né? Se a primeira derivada ela é negativa, é porque a função é decrescente. Vamos analisar os extremantes, né? Se a gente está analisando crescimento e decrescimento, a gente sabe que no momento que ela deixa de crescer e passa a decrescer, esse ponto de transição é o que a gente chama, são os nossos extremantes, né? E os extremantes, eles podem ser pontos de máximo ou pontos de mínimo local, né? E a gente já abordou sobre isso, os máximos e mínimos locais sempre vão existir, porém, o máximo e mínimo da função nem sempre vai existir, tá? E aí, você atrás do máximo de uma função, eu vou analisar todos os pontos, todos os máximos locais e pegar o maior dele. Então, ele representa o máximo da função. Como também analisar os pontos mínimos da função, eu pegar todos os pontos mínimos da função e analisar qual é o menor deles, né? Então, basicamente é isso. Quando a gente fala analisar o ponto, a gente está analisando a imagem, tá, pessoal? E não o valor do domínio. Então, o valor do domínio, ele produz uma imagem, e essa imagem é que vai dizer se ela está mais alta ou mais baixa, né? Então, é isso que a gente analisa, as imagens. 6. Os pontos de inflexão, né? Então, também abordamos que os pontos de inflexão é exatamente quando você está fazendo, você tem a curvatura da função e a partir daquele ponto, você nota que a curvatura da função muda. Então, os pontos de inflexão estão diretamente ligados com o sentido da curva da função, se ela tem uma concavidade voltada para cima ou se tem uma concavidade voltada para baixo. Às vezes você vem com a função com a concavidade voltada para cima e quando chega em determinado ponto, que é no ponto de inflexão, a concavidade que era para cima começa a se tornar para baixo. E aí a gente consegue fazer essa análise, né, os pontos de inflexão na segunda derivada da função. A concavidade, né? Então, a concavidade, ela como a gente calcula o ponto de inflexão, então você vai sempre analisar do ponto de inflexão para trás, do ponto de inflexão para frente. Se tiver 2 pontos de inflexão, tem 3 momentos para serem analisados. O momento antes do primeiro ponto de inflexão, o momento entre os 2 pontos de inflexão e o momento depois do ponto de inflexão. E nós vimos para analisar essa concavidade, basta a gente pegar valores específicos entre esses pontos, porque aí vai valer tranquilamente. E como é que a gente faz isso? Através da segunda derivada. Você calcula a segunda derivada da função, pega esses pontos que a gente está criando entre os pontos de inflexão e testa na segunda derivada. Se der positivo, concavidade virada para cima, ou seja, positivo, né? Concavidade positiva, que é a virada para cima. Concavidade virada para baixo significa dizer que a segunda derivada deu negativo, né? E por fim, depois que a gente analisa todos esses 7 pontos, a gente chega no 8º ponto, que é fazer o gráfico da função. Porque tudo isso, os 7 pontos, eles são imprescindíveis para a gente fazer um bom gráfico, tá? Então, o gráfico ele sai em condições perfeitas quando a gente faz uma análise dos 7 itens anteriores, tá? Do 1 até o 7. Então, basicamente é isso, esse estudo das variabilidades, né, das funções. Agora, vamos partir para um exemplo prático. Exercício 1. Construa o gráfico de f de x igual a x elevado a 4 menos 8x3 mais 18x2 menos 16x mais 5. Então, nós estamos falando de uma função do 4º grau, tá?
Então, não é uma função simples de fazer se você não tiver conhecimentos técnicos. Então, para fazer essa função, é óbvio que a gente tem que fazer a análise lá dos 7 primeiros itens, tá? E aí, então, a gente vai perpassar por todos esses itens com calma para poder construir o 8º item, que é o gráfico. Item 1, domínio da função. Pessoal, a gente está falando de uma função polinomial. Então, nós já sabemos que funções polinomiais, o domínio é real. Então, nós já estudamos isso. Portanto, aqui significa dizer que o domínio dessa função é real. E a imagem dessa função também é real. Então, o domínio real, imagem real. É uma função que a gente chama de R em R. Não tem nenhuma restrição, não vai ter nenhuma problemática, vai ser uma curva que a gente chama de contínua. É uma função contínua, porque funções polinomiais são funções contínuas. 2. Os pontos de interseções de f com os eixos x e y. Então, novamente, primeiro vamos ver o que acontece com o eixo x, que são as raízes. Depois a gente vê o que acontece com o eixo y, né? Que é só pegar a função e calcular no f de 0. Então, inicialmente, vamos calcular, pessoal, as raízes. Tá? Para calcular essas raízes, a gente precisa pegar a função igual a zero. Então, pegar essa função do jeito que está igual a zero é uma função extremamente complicada para você resolver do jeito que está. E aí existem técnicas, né, que nós aprendemos, por exemplo, lá em Fundamentos de Matemática Elementar 2, quando a gente estava resolvendo equações polinomiais, tinha várias técnicas para resolver equações desse tipo. E aí a gente não vai detalhar tudo que nós já detalhamos. Você só tem que observar que uma dessas técnicas é observar que essa função aí, pessoal, ela pode ser escrita dessa forma. X menos 1 ao cubo vezes x menos 5, tá? Como é que eu chego aqui, professor? Se você desenvolver tudo isso aqui, você vai chegar nessa função, que é a parte mais fácil. Qual é a parte mais difícil? É sair dessa função no formato polinomial e colocar ela aqui no formato reduzido, né? No formato fatorado. Aí, qual é a dica? A dica é você sair agrupando, né? Sair agrupando aqui, por exemplo, esses 2 primeiros termos, depois os 2 segundos termos, sair agrupando que você vai ver que você consegue chegar nisso aqui. Uma outra forma para você chegar nesse termo aqui é fazer a pesquisa de raiz, tá? Aí a gente tem que lembrar que quando a gente faz pesquisa de raiz, um dos itens importantes quando faz pesquisa de raiz é buscar algumas raízes, né? A gente faz aquele teste das raízes, em que a gente pode utilizar algumas raízes que a gente for encontrando, e à medida que você encontra uma raiz, você baixa o grau da função, aplicando aquele teorema que é o do Briot, aquele dispositivo prático, que é o dispositivo prático de Briot-Ruffin. Por exemplo, o 1 é raiz. Como é que eu sei que 1 é raiz? É uma técnica em que, se você somar todos os coeficientes dessa equação, né, você vai ver que 1 é raiz, tá? E se 1 é raiz, eu saio baixando isso aí, tá bom? Se a gente fosse aplicar o Briot-Ruffin aí, você ia ver que 1 ia satisfazer 3 vezes. E, por fim, ia cair uma função do primeiro grau, que seria o 5. Então, esse formato, você vai verificar que vai dar isso aqui. E do jeito que está aqui, como está no formato fatorado, pessoal, já é fácil ver, né, ó, que daqui você tem o x igual a 1 como raiz, porque esse cara, o x igual a 1 zera essa função. E você tem o x igual a 5 como raiz também, porque x igual a 5 zera a função. E tem uma curiosidade, porque o x igual a 1, ele tem multiplicidade 3, ó, porque é o expoente aqui. Está dizendo que satisfaz essa equação 3 vezes. Já o x igual a 5 só satisfaz uma vez, tá? Mas essa multiplicidade para a gente aqui, ela não é descartável, mas ela, tipo assim, ela não é um fator que vai determinar a gente construir o gráfico ou não, tá? Beleza. Em cima disso, já encontrei as raízes. É interessante agora que a gente encontre onde é que ela corta o eixo x. Então, o eixo x corta nas raízes. E onde é que corta o eixo y? A gente fazer o f de 0. Se eu fizer o f de 0, eu vou fazer... Pessoal, se você fizer o f de 0 aqui, ó, na própria função grondana, onde tem x, zera tudo, ó. Vai dar exatamente só o termo independente, ou 5. Então, o f de 0 é 5. Estou dizendo que o meu gráfico vai cortar no eixo x, no 1 e no 5, e no eixo y ele corta
Desculpa, e no 5 também, tá? Então, aqui é quando a gente fala em relação ao eixo X, e aqui é onde ela vai cortar no eixo Y, ok? Agora, a gente vai analisar o comportamento da função, pessoal, no infinito. Como é que essa função se comporta no infinito? A gente vai pegar e vai fazer o cálculo dessa função, tanto calcular o limite dela, tanto para mais infinito quanto para menos infinito, para a gente ver o comportamento. Então, o primeiro passo é calcular o limite da nossa função quando x tende a mais infinito. Pessoal, a nossa função é polinomial. Existe uma regra que quando você calcula o limite no infinito de uma função polinomial, você só tem que considerar o termo de maior grau. Então, eu só vou considerar o termo x elevado a 4. Portanto, eu não preciso calcular na função toda, só calculo em cima do x elevado a 4. E se o x tende ao infinito, o x elevado a 4 também vai para o infinito. Então, isso aqui vai para mais infinito. Agora, a gente vai fazer a mesma conta, porém, com o x se aproximando de menos infinito. Então, o que acontece aqui, pessoal? A gente vai calcular o limite, também apenas do termo x elevado a 4, agora com x tendendo a menos infinito. E por propriedade também, que nós já vimos, né? Como o x vai para menos infinito e aqui a potência é positiva, significa dizer que o resultado é mais infinito. Então, tanto para mais infinito quanto para menos infinito, a função também vai para mais infinito. Significa dizer que a função ela vem de cima, ela vai cortar o eixo y no 5, depois ela corta o eixo x no 1, depois ela vai ter uma virada de ponto de mínimo para poder cortar o eixo x novamente no 5 e ir para mais infinito, tá? Então, até o momento, você vai ter algo mais ou menos assim, ó, só para a gente ter uma ideia de como é o gráfico. Ela vem lá de cima, cortou aqui, vai aqui, cortou aqui. Ó. Ela corta bem aqui no 5, ela corta aqui no 1 e ela corta aqui no 5. Só que do jeito que eu fiz aqui, ainda está muito mal feita. A gente precisa melhorar, saber, será se essa curvatura é assim? Ou será se essa curvatura é mais fechada? Será se faz isso? Ou será se é assim? Ou seja, tem algumas coisas que a gente tem que analisar aqui que esse esboço que eu fiz aqui ainda não está legal. Por isso que a gente precisa ainda analisar o crescimento e decrescimento da função. Tá? E aí a grande pergunta, como é que a gente analisa o crescimento e decrescimento de uma função, pessoal? Através da primeira derivada. Então, nós já sabemos como é a função, a nossa função lá, né, que é a função do quarto grau, e nós vamos calcular a derivada daquela função. A função lá tira dizendo x elevado a 4, então se a gente derivar fica 4x3. Depois lá na função menos 8x3, então fica o 3 décimo multiplica com menos 8, então fica menos 24x2. Depois, outro termo é mais 18x2. O 2 décimo multiplica com 18, então fica 36x. Aí depois fica menos 16x. Quando eu derivo, fica menos 16. E por último, o termo independente é 5, se eu derivo dá zero. Então, a função resulta nessa função do terceiro grau. E, novamente, com aquela mesma ideia do Brioche-Ruffini, de você fazer a pesquisa da raiz, você consegue ver que esta função do terceiro grau é a função x menos 1. É 4 vezes x menos 1 ao quadrado, que multiplica x menos 4. Ok? E aqui, pessoal, vem uma coisa muito interessante. Ó, pensa comigo aqui um pouquinho. O 4, ele é positivo. O x ao quadrado menos 1, como tem um quadrado, ele também vai ser maior ou igual que zero. Então, toda essa parcela aqui, que eu estou colocando, marcando em verde, ela é maior ou igual que zero. Então, esta primeira derivada, ela está dependendo apenas desse fulano bem aqui, ó. Tá? E esse fulano aqui vai decidir se a função é crescente ou decrescente. Mas isso aqui é uma reta, tá? E essa reta, quando a gente faz análise, se a gente botar assim, né, ó, essa reta é crescente, esse ponto aqui é o 4,
aqui ela fica negativa e aqui fica positiva. Então, estou dizendo para você que a minha função f' de x ela é positiva se o x for maior do que 4, tá? E ela vai ser negativa se o x for menor do que 4. Portanto, aqui eu estou dizendo que f é crescente. E aqui eu estou dizendo que f é decrescente. Ok? Então, já estamos analisando crescimento e decrescimento, que está em cima do 4, né? Aí, a gente vai calcular aqui os extremantes, ok? Vamos calcular aqui os extremantes. Então, para a gente fazer o cálculo dos extremantes, pessoal, o que vai acontecer? Basta eu pegar a primeira derivada e igualar a zero. Então, nós já temos a primeira derivada, que é 4 vezes x menos 1 ao quadrado, que multiplica x menos 4. Eu quero igualar isso aqui a zero. Se eu igualo isso aqui a zero, eu tenho duas respostas. Isso aqui só é zero se x for 1 ou se x for 4. Tá? Isso aqui são os... Lembrando que isso aqui são os candidatos. Como é que eu vou ter a certeza se x é ou se é o 4, ou se são os dois, ou se nenhum dos dois é? Tá? É exatamente onde muda de sinal, onde a primeira derivada muda de sinal. Aí a gente já tem aqui, ó, observou que pela essa análise anterior, a função ela só muda de sinal no 4. Então, ela era negativa e passou a ser positiva, exatamente no 4, tá? Antes do 4, ela não tem mudança de sinal, ela vem estritamente negativa, inclusive no 1. Então, se eu estivesse lá no 0, era negativo, no 1 é negativo, depois do 1 ali no 2 é negativo, no 3 é negativo. Quando passa do 4 é que ela se torna positiva. Então, significa dizer, né, ó, que logo o x igual a 4 é o extremante. Porque nós analisamos exatamente o crescimento e o decrescimento, onde a função muda de sinal, tá? Então, e o x igual a 1 não é extremante porque antes do 1 é negativo e depois do 1 também é negativo. Então, não mudou de sinal. E aí vem um detalhe. Se ele é extremante, aí você pergunta, ele é extremante, então ele pode ser ponto de mínimo ou ponto de máximo. E aí, vai ser mínimo ou vai ser máximo? Tá? Isso é um ponto importante a ser analisado. Se vai ser mínimo ou se vai ser máximo. Como a gente está vindo, né? Pela nossa análise, ele vem, ó. Se é negativo é porque ele vem descendo. Se ele vem descendo e chega no 4 e ele começa a subir porque ele é positivo, então é um ponto de mínimo, tá? Ele é extremante e 4 é o ponto de mínimo, tá? Então, portanto, o ponto 4, que é a imagem. Se você jogar esse 4 lá na função, pessoal, você vai ver que vai dar menos 27. Então, o ponto 4 e menos 27 é o ponto de mínimo. E um detalhe, ele é um ponto de mínimo da função, não é só mínimo local. Por quê? Porque a função vem de mais infinito e depois chega neste ponto, vira e vai para mais infinito. Então, não tem ninguém mais baixo do que menos 27. Então, ele é o ponto de mínimo da função. Então, está batendo o que a gente tinha casado aquele esboço da função anterior, né? Agora, a gente vai atrás, pessoal, dos pontos de inflexão. Ok? Então, para a gente fazer a análise dos pontos de inflexão, nós vamos ter que analisar a segunda derivada. Então, o que é que eu vou fazer?
a gente já tem a primeira derivada lá em cima. Vamos calcular a segunda derivada da função. Ok? Ó, aqui é 4x3, o 3 décimo multiplica 4, então fica 12x ao quadrado, porque perde 1. O 2 aqui, décimo, multiplica menos 24, fica menos 48. Aí ele perde 1, fica x. Aí mais 36x derivando fica mais 36. E o 16 deriva dá zero. Isso aqui, novamente, se você coloca em evidência e faz a fatoração, você fica com 12, que multiplica x menos 1, que multiplica x menos 3. Tá? Como você vai precisar das raízes desse cara, é fácil ver que as raízes é 1 e 3, porque a 1 de zero aqui, ó, o 1 zera tudo e o 3 também zera tudo. Então, nós temos dois candidatos a extremante. Ah, são candidatos, lembra? Aqui são candidatos. Como é que eu sei que esses candidatos é ou não? Tenho que testar na terceira derivada. Agora eu vou calcular a terceira derivada da função e testar depois os candidatos para saber se vai dar diferente de zero. Então, o 2 dessa aqui fica 24x menos 48, porque a derivada aqui dá zero. Ótimo. Feito isso, eu preciso fazer o teste. Tenho que testar os candidatos. Então, eu vou calcular a terceira derivada no 1. Se você observa aqui, 24 vezes 1 dá 24, menos 48 é menos 24. Portanto, é diferente de zero. Então, o 1, ele é ponto de inflexão. Agora, eu preciso calcular a terceira derivada no 3. Calculando no 3 aqui, a gente fica 48 vezes 3, 24 vezes 3, 72, menos 48, 24 positivo, que também é diferente de zero, tá? Portanto, logo, como ambos deu diferente de zero, logo o 1 e o 3 são pontos de inflexão. Ok? E a gente fala de pontos, é força do hábito, tá? Porque 1 e 3 não é um ponto, né? Na verdade, 1 e 3 é apenas um valor. Mas o ponto, ele é composto porque a gente pode pegar o 1, jogar na função para encontrar o ponto. Eu posso pegar o 3, jogar na função para me encontrar realmente quem é o ponto, né? Em termos de valores, digamos assim, né? Um exemplo, se a gente pega o 1 e joga lá na função, você vai ver que dá zero. Mas se você pegar, por exemplo, o 3 e jogar lá na função, não vai dar zero, né? Vai dar um valor negativo lá, que se a gente fizer as continhas lá, se não me falha a memória, vai dar menos 8. Tá? Mas é um cálculo que vocês podem fazer isso aí tranquilamente. Pronto, então com os pontos de inflexão, que é o ponto de inflexão, lembrando, é aonde a concavidade muda, o sentido da concavidade, né? Se a gente vinha com uma certa concavidade, naquele ponto ele muda. E aí, vale falar da concavidade, né? Ah, e aí, então, como é que a gente calcula a concavidade da função? Também, obviamente, a gente tem que analisar isso através da segunda derivada. Então, nós já sabemos, nós já fizemos a segunda derivada da função, que ela é 12, que multiplica x menos 1, que multiplica x menos 3. Por quê? 1 e 3 são os pontos de inflexão. Aí, a gente faz essa técnica, né? Ó, que eu já estou alertando para vocês. Você coloca aqui os pontos de inflexão, que é o 1 e o 3, tá aqui os pontos de inflexão. Então, tem 3 lugares para você analisar. Vou até colocar aqui de outra cor. Eu preciso analisar, pegar qualquer valor antes do 1 para me ver aqui o sentido, qualquer valor antes do 2 para me ver o sentido, e qualquer valor antes, qualquer valor antes do 1, qualquer valor entre 1 e 3, e qualquer valor depois do 3 para me ver
o que vai dar, tá? Qual é o valor mais apropriado aqui antes do 1, pessoal? É óbvio que seria o 0. Aqui, o mais apropriado é o 2. E depois daqui, vamos pegar o 4, tá? Porque isso aqui, esse cara vai representar todo mundo. Então, vamos calcular aqui o F, duas linhas de 0. Então, aqui é 0, então fica 12 vezes menos 1 vezes menos 3, porque eu tomei x igual a 0. Então, menos 1 com menos 3 dá 3 positivo, que multiplica 12, então fica 36, que é maior do que 0. Então, eu estou dizendo que a concavidade aqui antes do 1 é para... ela deu positivo, então concavidade para cima, tá? A concavidade é para cima. Como aqui é um ponto de inflexão, é óbvio que esse cara aqui vai mudar, ele muda o sentido no ponto de inflexão. Aqui vai ficar para baixo. E aqui ele muda de novo, vai ficar para cima. Ah, eu preciso fazer os cálculos? Não preciso, mas vamos fazer só para a gente certificar. Olha só. Se a gente calcula aqui no 1, a gente fica com 12. 1 não, desculpa. Vamos calcular no 2, né? Porque é o 2 ali. Aí 12. 2 menos 1 fica 1. Vezes menos 1. Porque é 2 menos 3 menos 1. Fazendo essa conta dá menos 12, que é menor do que 0. Ou seja, se deu negativo, concavidade para baixo. Como a gente tinha colocado. Segunda derivada agora no 4. Então, nós temos 12. 4 menos 1 dá 3. 4 menos 3 dá 1. Portanto, aqui vai dar 36 positivo. Tá? Logo, ó, para cima. Então, qual é a conclusão aqui? Nós temos... vou colocar aqui, tá? Pra gente não atrapalhar. Aqui assim. Logo, a concavidade é para cima. Quais são as opções de ela é para cima? Com x menor ou igual do que 1, ou o x maior ou igual do que 3, né? Ó, tá aqui, ó. Aqui esse pedaço e esse pedaço. Quando é que a concavidade é para baixo? Se o x estiver entre 1 e 3. Então, eu tenho que ter o x entre 1 e 3. Ok? Com isso, a gente consegue fazer o gráfico, né? Vou colocar aqui o nosso primeiro eixo, que é o eixo x. Vou colocar aqui em vermelho. Que é o nosso eixo x. E aqui nós vamos ter o nosso eixo y. Esse ponto aqui é o 0, tá? Então, o que a gente precisa, pessoal? Temos que lembrar que ela corta, a função corta o eixo y no 5, corta o eixo x no 1, corta o eixo x no 5. Tá? Temos que lembrar disso. Temos que lembrar também, né, que nós já colocamos, que do 1 para trás, a concavidade é para cima, tá bem aqui, ó. Então, ela vem com a curvatura fechando para cima, ó. Só que do 1 até o 3 fica para baixo. Então, eu vou ter o 3 aqui e ela vai fazer essa curvatura para baixo, do 1 até o 3. Então, vamos supor que aqui ela vai para cima, aí aqui ela começa a mudar fazendo assim, ó. E do 3 até o 5, aí ela muda de novo, ó. Certo? E do 5 em diante, né? Vou refazer aqui porque senão o gráfico vai ficar errado. Vou pegar aqui como racha.
Então, só para a gente ver que a curvatura aqui, do jeito que estava aqui, ela fez aqui nesse sentido. Aqui a gente está tomando como 3, mudando. Aí do 3, a gente faz uma outra curvatura. Aí a gente tem que lembrar que aqui tem um 4, que é um ponto de inflexão. Minto, é um ponto de... é um extremante, que é o ponto de mínimo. E aí ela faz essa outra curva para poder pegar o 5. Então, note o seguinte, que esse aqui é o ponto que nós estamos colocando aqui, que é o ponto de mínimo. Que esse ponto de mínimo aqui, ó, ele vai ser menos 27, tá? Até aqui assim, ó, nesse ponto, nós temos uma curvatura daqui para cá, ó. Então, observe o seguinte, vou mudar aqui a cor novamente. Que antes do 1, aqui a curvatura é para cima. Do 1 até o 3, a curvatura aqui, ó, é para baixo. Do 3 em diante, a curvatura aqui já fica para cima. O 1 e o 3 são os pontos de inflexão, porque é onde muda a curvatura. No 4 é nosso extremante, que é um ponto de mínimo. Ok? O 1 e o 5 são raízes. Tá? Então, aí fica a construção do nosso gráfico. Tá? Óbvio que o nosso gráfico não está perfeito, porque esse menos 27 ele seria muito mais aqui embaixo. Né? Então, a gente tiver essa curvatura bem mais acentuada lá embaixo. Mas o que importa é a ideia, para a gente ver que fica um gráfico mais perfeito, né? Com mais acertidão. E observe que a história de ter calculado os limites no infinito e menos infinito é exatamente para dizer que a ponta aqui, ó, esse cara aqui, ele vai para mais infinito, e aqui, porque eu estou tomando um x mais infinito, e aqui também, ó, ele vai para mais infinito, porque tu está tomando x lá no menos infinito, tá? Então, ele vem lá de cima, passa por esses pontos e sobe novamente, tá? Então, esse é o gráfico da função f, tá, pessoal? Beleza, feito isso, vamos fazer aqui o exercício 2. Uma empresa produz um determinado produto e vende por um preço unitário de R$13. Estima-se que o custo total, que é o C de x, para produzir e vender x unidades é dado pela equação. Ele deu a equação aí, x ao cubo menos 3x2 mais 4x mais 2. Supondo que toda a produção seja absorvida pelo mercado consumidor, e que quantidade deverá ser produzida para ter lucro máximo? Então, o que a gente precisa? Ó, ele quer que o lucro, que eu vou chamar de um L de x, seja máximo. Tá? Lucro máximo. Ele quer saber qual é o valor desse x para que esse lucro seja máximo. Ele deu para a gente o custo e deu para a gente ali também como é que tem que ser vendido. Então, você sabe o seguinte, que o custo já foi dado. É x ao cubo menos 3x2 mais 4x mais 2. Pessoal, vamos fazer aqui a venda. O que é a venda? É você pegar o que tu está vendendo, as unidades, e multiplicar pelo preço. Então, nada mais é do que 13x, porque x é as unidades e 13 é o valor de cada unidade. Por exemplo, se eu vendi 2 unidades, vai custar R$26. Se eu vendi 3 unidades, vai custar R$39. E o que é o lucro? O lucro, pessoal, nada mais é do que você pegar a venda e subtrair do custo. Tá? Óbvio que o interessante é você vender mais caro do que você produziu, para você não tomar prejuízo. Por exemplo, uma unidade aqui, ó, se você pegar o custo de uma unidade e jogar nesta equação, você vai ver que uma unidade custa R$4. E para vender uma unidade é 13. Então, eu vou ter um lucro de 9. Porém, se tu pegar 2 unidades e você jogar na equação, você vai ter um custo de R$6 para produzir 2 unidades. Mas vai vender 2 unidades por R$26. Então, eu vou ter de lucro R$20, porque eu vendi por 26 e custou 20 para fazer, e custou 6 para fazer.
tem um lucro de 20. Então, observe que eu tinha um lucro de 9, pulou para 20. Será que sempre vai ser assim? Tá, então vamos aumentar isso aqui? Não. Depende muito da equação. Tem a equação que quanto mais vende, o lucro é maior. Beleza, mas tem a equação que não. Tem a equação que existe uma quantidade correta, tá? Uma quantidade máxima de venda, porque se você vender depois daquilo, você toma prejuízo, tá? Você acaba tomando prejuízo. Então, existe esse equilíbrio, tá? Então, esse tipo de questão são questões que são rotineiras, são questões aplicadas, que têm diversos âmbitos, principalmente nessa parte das indústrias, das empresas, que mexe ali com venda de produto, e tem que ter uma equação para poder equilibrar. E óbvio que todo mundo tem que maximizar, né? Tem que ganhar ao máximo, só que não é de qualquer jeito, porque pode ser que você tome um prejuízo se você não fizer a equação correta. Lembrando, então aqui o nosso lucro ficou Vx menos Cx. Então eu estou pegando 13x, que é o Vx, menos esse cara aqui em cima. Então vamos trocar o sinal. Então fica menos x ao cubo, mais 3x2, menos 4x, menos 2. Então a gente vai ter aqui o lucro como menos x ao cubo, mais 3x2, 13x menos 4x, nós vamos obter aqui mais 9x, ok? Mais 9x, menos 2. Essa é a nossa equação. Como a gente quer o máximo, eu tenho que calcular a primeira derivada dessa função, porque é aqui que eu quero maximizar. Então, eu preciso calcular a primeira derivada dela. Calculando a primeira derivada do L de x, fica menos 3x ao quadrado, mais 6x, mais 9, né? E menos 2 dá zero. Então, isso aqui, se a gente colocar esse menos 3 em evidência, né? Fica x ao quadrado, menos 2x, menos 3. E se a gente andar mais um pouquinho, isso aqui é menos 3, que multiplica x menos 3, que multiplica x mais 1. Como a gente precisa pegar esse cara igual a zero, ele vai sair as seguintes soluções para a gente. Sai o x igual a 3, para poder zerar aqui no x menos 3, e o x igual a menos 1, para poder zerar aqui no menos 1. Só que aí tem um problema, porque no menos 1 para a gente, ó, não serve, tá? E a grande pergunta, por que esse menos 1 não serve? Porque x é a quantidade de produto, de unidades. Eu não posso vender menos uma unidade, tá? Se eu não vender unidade, é zero. Então, é um gráfico que é construído do zero para frente. Então, o que vai servir para a gente é exatamente x igual a 3. Então, eu preciso de 3 unidades para que eu consiga ter aí um lucro máximo, tá? Então, logo, para obter um lucro máximo, são necessárias 3 unidades. Ok? Porque é onde zera a primeira derivada. Um fato interessante nessa questão é que, se você calcula o limite dessa expressão bem aqui, pessoal, quando x for... Observe que a função que a gente tem, pessoal, é a função L de x. É a função lucro. Então, se a gente calcula esse x lá em menos infinito, isso aqui vai para menos infinito. Então, o que está dizendo? Que quanto maior o meu x, eu vou diminuindo o lucro. Então, eu não posso fazer mais do que 3 unidades. Se eu fizer 4 unidades, por exemplo, a função vai caindo, tá? Teste para você ver bem aqui, assim, por exemplo, 4. Ó, se o x for 4, a gente teria menos 4 ao quadrado, menos 4 ao cubo, que daria menos 64. Aqui a gente teria 4 ao quadrado, 16 vezes 3, 48.
Aí 48 mais 18, né? Menos 2. Então, 48 mais 18 já vai para 48 mais 18, a gente vai para 66, menos 2, 64. Então, aqui a gente ficaria no 0 a 0. Então, com 4 unidades, daria era 0. Tá? Ou seja, teria lucro 0. Se eu fizer 4 unidades, daria lucro 0. O que está dizendo? Está dizendo que o custo de produzir e o custo para vender seria o mesmo. Tá? E se a gente pega 5 unidades para frente, pronto. Só vai ter lucro negativo, ou seja, eu vou ter prejuízo. Tá? Então, é basicamente isso, é uma equação que tem essa funcionalidade. Tá bom? E por fim, né, pessoal, vamos fazer aqui a terceira questão. Aí ele diz, determine todos os retângulos de área máxima. É uma questão bem tranquila, mas é uma questão importante, principalmente no âmbito, por exemplo, da engenharia. Tá? Até para nós mesmos, né? Imagine que você vai comprar um terreno. Quando a gente compra terrenos, né, a gente compra por área. Jamais você vai comprar um terreno, por exemplo, por perímetro. Tá? Por quê? Porque eu posso te dar um terreno com um perímetro muito grande, mas uma área pequena. Então, o ideal é sempre por área. Aí ele pergunta, determine todos os retângulos de área máxima. Então, eu vou fazer um esboço. Assim, ó, observe que aqui eu tenho um retângulo, tá? Então, a consideração de um retângulo, né, ó, eu tenho uma base, que eu vou chamar de x, e vou ter uma altura, que eu vou chamar de y. Desculpa, botei h, mas não quero h. Vou chamar aqui de y. Chamar de y. E esse retângulo tem uma área, tá bom? Portanto, a gente sabe que a área desse retângulo vai depender de duas funções, ou de duas variáveis x e y, e a área do retângulo é base vezes altura, x vezes y. Só que nesse retângulo aqui, pessoal, o que acontece? Nós temos uma outra coisa chamada perímetro, tá? Então, nós temos uma outra coisa que nós chamamos de perímetro. Então, observe o seguinte, que no perímetro, tá? Que eu vou chamar aqui de P, ele também é 2x mais 2y. Então, observe que no perímetro ele é 2x mais 2y. E aí, o que acontece? Tá? Eu vou pegar aqui, por que eu estou colocando isso? E vou isolar. Então, vou isolar alguém. Vamos isolar o x. Então, se a gente isolar o x aqui no perímetro, eu vou ter que vai ser P menos 2y dividido por 2. Tá? Então, logo, a nossa área, que depende de x e y, ela vai depender agora só de x. Vai ficar x... Vou fazer uma troca, não quero isolar o x, eu vou isolar o y. Vou apagar aqui e vou apagar bem aqui. Só para a gente deixar no mesmo padrão do x. Então, eu vou isolar o y. Então, fica y, 2x. Então, aqui se é x vezes y, então é x vezes o perímetro, menos 2x sobre 2. Olha só. Desenvolvendo isso aqui, fica px menos 2x ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Se a gente for dividir ainda aqui, fica assim, perímetro sobre 2, que multiplica x, menos x ao quadrado. Tá? E se a gente organizar, isso aqui é menos x ao quadrado, mais o perímetro dividido por 2, que multiplica x. Tá? Essa é a função. Então, estou dizendo para você que a área de uma função, tá? Ela tem uma fórmula, é menos x ao quadrado mais o perímetro dividido por 2, que multiplica x. O perímetro dividido por 2 é o que a gente chama de semiperímetro, né? Seria somar x mais y, digamos assim. Beleza, do jeito que está aqui, está ótimo.
Mas o que ele quer? Ele quer que seja máxima. Então, eu preciso derivar a função. E eu vou derivar em relação a x. Então, derivando ali x ao quadrado, fica menos 2x. Mas, derivando ali p sobre 2 mais x, a derivada de x é 1, então fica perímetro sobre 2. E eu preciso igualar isso aqui a 0. Ok? Então, continua. Então, a gente fica, ó, passando para o outro lado e isolando, a gente fica aqui 2x é igual ao perímetro sobre 2. Então, eu estou dizendo para você que o perímetro é 4x. Pronto. Note, aí você tem que notar que o que é o perímetro, pessoal? O perímetro é 2x mais 2y, mas está dando 4x. Portanto, eu estou dizendo para você que 2y vai ser 4x menos 2x. 4x menos 2x é 2x. Então, eu estou dizendo para você que 2y é igual a 2x. Eu estou dizendo para você que x é igual a y. Tá? Conclusão. Esse retângulo aqui, ele, na verdade, ele é um quadrado. Tá? Ele é um quadrado, porque a minha base e a minha altura são iguais. Resumindo, dentre todos os retângulos de área máxima, tá? Um retângulo em específico, ele tem uma área melhor. Qual é? É o quadrado. Portanto, isso quer dizer que se você for comprar um terreno, tá? E se você priorizar a área, suponhamos, eu tenho 2 terrenos que têm o mesmo perímetro. Qual é o melhor terreno a ser comprado? É o terreno mais quadrado, digamos assim. O quadrado seria o melhor, mas se suponhamos que os dois não sejam quadrados, você tenta procurar o que a base e a altura estão mais próximos. Esse é o melhor, esse é o de maior área. Porque você poderia ter, por exemplo, um terreno assim, ó, bem compridão, aonde você poderia ter 1 metro aqui e aqui tem, só uma suposição, 1 metro aqui e aqui tem 290. Vou apagar aqui. Você poderia ter aqui um terreno, pessoal, com 1 metro. E aqui 30, só um exemplo. Então, a área desse terreno é 30 metros quadrados. 1 por 30. E o perímetro dele é 1 mais 1, 31, 62. Você poderia ter um outro também de 62. Da seguinte forma. Poderia ter 15 aqui. 15 aqui. 16 aqui. E 16 aqui. Se você somar tudo, dá 62 de perímetro. Tá? Esse daqui tem área 30 metros quadrados. Esse aqui já vai ter área, se você fizer essa multiplicação, é 15 vezes 16, ó, 15 vezes 15 é 225, 225 mais 16, você vai ter 241 metros quadrados. Olha o tanto que esse terreno é maior do que esse, ele é 8 vezes mais, né, digamos assim, até um pouquinho mais do que isso, porque tem 1 metro a mais ali, tá? E tem o mesmo perímetro. Resumindo, terreno se compra por área, nunca, jamais por perímetro, tá? Às vezes você vê, não, porque esse aqui tem uma lateral maior do que o outro. Não, você não analisa isso. Você precisa analisar a área, tá bom? E nunca analisa-se o perímetro. Ok, pessoal? E aí a gente finaliza, bons estudos, tá? E a gente finaliza o curso. Espero que vocês tenham aproveitado ao máximo, tá? É um curso longo, como eu digo, mas é um curso importante. Então, tudo que nós já vimos em outras disciplinas, a gente utilizou dentro desse curso. E o cálculo 2, né, que é a próxima disciplina, vocês também vão depender de muita coisa que vocês viram aqui dentro desse curso.
Bom, pessoal, tchau, tchau, até a próxima e bons estudos.